A graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre a provisão divina em momentos difíceis. A graça e a paz, boa noite. Desde já, uma ótima semana a todos. Essa mensagem, nós trouxemos ontem na igreja, foi um culto de ser, um culto maravilhoso. Eu gostaria de colocar ao Pilares da Edificação essa mesma mensagem. No livro de Marcos, capítulo de número 15, o versículo 20 e o 21 nos diz assim: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. O fato de servirmos a Senhor Jesus não nos isenta de momentos difíceis na nossa caminhada neste mundo. Assim como o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, enfrentou dores. Ao carregar a cruz, Jesus não apenas conheceu as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas nos faz lembrar que ao olharmos para a cruz, que devemos permanecer firmes, continuar no nosso propósito, na nossa caminhada. E há momentos que parece que estamos sós, há momentos na nossa vida, em meio às lutas, dificuldades, que parece que estamos sós. A impressão é que ninguém está nos vendo. Parece que ninguém se compadece de nós, ninguém percebe as nossas dores. Nos traz a sensação até mesmo de abandono, parece que estamos sozinhos, largados, não temos ninguém para nos ajudar. Nos traz uma sensação de abandono e parece que as dores aumentam nessa sensação. Parece que não vamos suportar. A cruz nos ensina que podemos transformar essa invisibilidade em conexão com Deus, confiando que há um propósito oculto na dor, e que podemos descansar no agir invisível de Deus, né? Ao agir invisível de Deus. Inclusive tem um livro muito bom, né, do pastor Luciano Subirá. Não estou ganhando nada com isso, de divulgar o livro, mas o livro é muito bom, fala sobre o agir invisível de Deus. Estamos próximos de Deus, estarmos próximos de Deus, mantendo um relacionamento de intimidade com Deus, não nos blinda contra os problemas que enfrentaremos neste mundo, nesta vida. Não seremos blindados pelo fato de estarmos próximos do Senhor. Nada disso. Estarmos em comunhão com Deus não significa ausência de dificuldades. Iremos passar, iremos enfrentar, mas podemos enxergar pela fé os momentos difíceis como uma âncora, uma força, sabendo que não estamos sós e os nossos sofrimentos não estão fora do controle do Senhor. O Senhor está atento ao que se passa conosco, e no tempo certo Ele enviará o alívio, nunca nos deixará só. Então eu gostaria de destacar aqui sobre o texto que nós lemos 3 pontos para a nossa reflexão e a aplicação. Primeiro, o propósito é mais importante que a dor imediata. O propósito é mais importante do que a dor imediata. Para aqueles que andam pela fé e não por vista, o sofrimento é visto não como um fim em si mesmo, mas como um caminho de crescimento espiritual. Lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 18, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que Paulo está dizendo? Isso significa que os momentos difíceis são transitórios e não podem ofuscar a alegria da eternidade. Tudo que nós passamos aqui, os momentos difíceis que nós passamos aqui são transitórios. Nós não devemos comparar com o que há aquilo que nos espera na glória, na eternidade, né? Lá em Romanos, o próprio capítulo 8, versículo número 35, o apóstolo Paulo diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai elencar algumas coisas que poderiam, sim, nos separar do amor de Cristo. Ele vai dizer: será que a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
ele vai elencar aqui algumas situações que poderiam sim, mas não é possível nos afastar do amor de Cristo. Porque o propósito é mais importante que a dor imediata. Jesus passou uma noite inteira, aqui no texto que nós acabamos de ler, os versículos que antecedem, vai nos mostrar que Jesus passou a noite inteira sendo interrogado, enfrentando tortura psicológica, e ao amanhecer, viu aquela multidão que dias atrás o saudava com ramos nas mãos e gritos, dizendo, Hosana, Hosana, que vem às alturas. Essa mesma multidão, Jesus se depara com ela pela manhã. Após um longo período de interrogatório, de humilhação, Jesus se depara com essa mesma multidão, pedindo para que o crucificasse e soltassem a Barrabás. Então vejam que Jesus não se empolgou com aqueles gritos que davam quando Jesus entrava em Jerusalém, né? Aquele clamor que o povo fazia. Jesus não se empolgou com aquilo. Porque lá em Jó, capítulo 35, versículo de número 13, o texto vai nos dizer que só gritos vazios o Senhor não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Gritos vazios, né? Muitos têm dado. Isso não agrada a Deus. Após uma longa noite de tortura e um amanhecer de ingratidão e rejeição, Jesus foi espancado. Recebeu uma coroa de espinho cravada em sua cabeça, aumentando ainda mais a dor e o sofrimento. O sofrimento agora não era somente em sua alma, como ele mesmo dissera lá no Getsemane, né? Lá em Marcos, capítulo 14, o versículo 34, a parte A do versículo, nos diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso estava no Getsemane. Agora, depois de uma noite de interrogação, agora Jesus, ele sente a dor na própria carne. Sendo espancado, uma coroa de espinho na sua cabeça, agora já não é mais na alma, como ele havia dito lá no Getsemane, agora ele sente na carne. Jesus sabia que foi para isso que ele veio, para cumprir o propósito divino. Mas ele não desistiu, o alvo era o Calvário. O propósito era cumprir a vontade de Deus. Ele é a provisão prometida lá em Gênesis 3,15, que ele esmagaria a cabeça do diabo. Ele é o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Então o propósito é mais importante que a dor imediata. Jesus estava sentindo todas aquelas dores na sua carne, sentindo aquelas dores, aquele sofrimento. Mas o propósito era mais importante. Propósito para nos salvar. O sofrimento que passamos, o sofrimento que nós enfrentamos, as dores que nós enfrentamos aqui, serve para nos moldar, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Devemos olhar para o que nos tornaremos no final do processo e não manter o foco na dor do processo. É isso que nós devemos ter em nossa mente. Devemos olhar para o que nos tornaremos no final do processo e não manter o foco na dor do processo. A jornada em meio ao sofrimento nos ensina a depender menos das possibilidades terrenas e depender da graça de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento de sofrimento, onde até mesmo Jesus precisou de uma providência divina do Pai, chegou até ele, conforme o texto que nós lemos aqui, chegou até ele por meio de um certo sirineu, um homem chamado Simão, que vinha do campo para participar das festas judaicas. Olha o que diz aqui, Marcos 15, versículo 21. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz. Veja que naquele momento de dor, de sofrimento, onde a carne de Jesus estava totalmente exposta a esse sofrimento, veio uma provisão divina. Um homem chamado Simão Sirineu. E ainda que ele fora obrigado a carregar a cruz. Por quê? Porque naquele tempo, na época de Jesus ali, os romanos, eles usavam isso. Era costume dos romanos usarem estrangeiro para carregar as suas cargas. Alguém estava passando, e se o romano estivesse carregando uma carga, o grupo romano, eles obrigavam, chamavam um estrangeiro e obrigavam a carregar aquela carga. Era costume daquela época, né? E além do mais, o Simão, o judeu ali, ele foi, além de ser constrangido, foi humilhado. Porque para um judeu era uma humilhação carregar uma cruz. A cruz era um objeto pagão.
E a cruz era uma maldição. A própria palavra de Deus vai dizer, maldito aquele que foi pendurado e tocado na cruz. Era uma maldição. Como se não bastasse isso, ele estava indo para as festas judaicas. E um judeu não podia tocar em sangue. Jesus estava todo sanguentado. Aquele partíbulo, aquela parte da cruz que Jesus carregava, estava toda manchada de sangue. Então aquele homem foi chamado a carregar a cruz justamente nesses extremos, nessa condição. Mas lá em Mateus capítulo 5, 41, Jesus ele vai dizer assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus estava dizendo? Né? Jesus estava instruindo ir além da obrigação, transformando a imposição em um ato de amor, superação e graça. Ele está dizendo, se alguém te obrigar, faça mais do que isso. Se alguém te obrigar a carregar um objeto ou andar 1 milha, ande 2. Faça isso. Transforme essa obrigação, essa imposição, em um ato de amor, em superação e graça. É isso que Jesus estava ensinando. Ao longo da história, Deus nunca desamparou seus servos. Lá em 2 Samuel 21, do 15 a 17, quando Davi estava exausto e enfraquecido numa batalha, prestes a ser morto, Deus envia Abissai para socorrer a Davi, ajudar a Davi. E Abissai mata o gigante e livra a vida de Davi. Lá em Êxodo capítulo 17, Arão e Hur ajudaram Moisés contra os amalequitas. Quando o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas, Arão e Hur, eles levantavam a mão de Moisés e sustentavam a mão de Moisés, enquanto o povo estava na batalha. Então veja que Deus envia uma providência. Jonatas fortaleceu a Davi quando estava escondido no deserto. Deus enviou Jonatas. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6, o texto vai dizer que os corvos traziam pela manhã carne e pão, como também pão e carne ao anoitecer. Providência de Deus para o profeta Elias. Quando Paulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco, ele fica cego, desorientado. Mas Deus envia ali um Ananias para orar por ele, ajudá-lo. Então veja que Deus sempre envia ajuda, um auxílio divino. Sempre envia. E Deus enviará provisão para você. Talvez você está, nesse momento, sem forças, desanimado, desencorajado, passando por um sofrimento, uma luta, por dor, sendo humilhado. Deus enviará provisão para você. Ele sempre irá colocar um enviado para te ajudar em momentos difíceis. Ele não te abandonará, pois conhece a sua dor e vai te auxiliar nessa caminhada. Mas ele vai te auxiliar não para você parar o processo, mas para você continuar e deve prosseguir para o processo. Então o auxílio divino não anula o processo. O terceiro ponto que eu quero destacar, a provisão divina nos leva a uma nova história. Deus envia a provisão para nos ajudar, para nos mover, nos levar para uma nova história. E a provisão divina é uma intervenção que supera as limitações humanas. Então, o auxílio divino, a ajuda divina, é uma intervenção que vem superar nossas limitações humanas. Quando não aguentamos mais, parece que não vamos suportar. Deus envia a sua provisão divina. Deus envia o seu auxílio para nos ajudar, nos fortalecer, para continuarmos pelo processo. Deus nos envia seus recursos para nos sustentar e nos levar a uma nova fase do processo. Não é para você parar, desanimar, desistir. Não é porque vem um auxílio que você deve parar. Ele envia um sustento, ele envia um recurso para prosseguirmos. Deus enviou recurso para o profeta Elias ali, os corvos alimentando ele com pão e carne, pela manhã, pela noite, para que Elias continuasse a sua jornada. Deus enviou ali uma provisão, um auxílio para Paulo, para que Paulo continuasse a sua missão missionária, propagando o evangelho da salvação. A provisão divina vem como uma ponte para que o crente seja transportado, para que o crente passe para uma nova fase, uma nova caminhada. Lá em Eclesiastes capítulo 3, o versículo de número 1, o texto vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jesus não seria morto fora do propósito. A cruz não deteve o nosso Salvador.
Embora ele estava sangrando, todo ferido, machucado, sendo humilhado, carregando uma coroa de espinho na sua cabeça, as dores eram tremendas, Mas aquilo não ia deter Jesus. Jesus veio para cumprir um propósito. A cruz não deteve nosso Salvador. Simão carrega aquilo que Jesus não mais estava suportando como homem. Lá em Filipenses capítulo 2, o versículo de número 7, o apóstolo Paulo nos diz assim, ó, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, irreconhecível em figura humana. O que Paulo está dizendo? O que significa isso? Significa a união hipostática de Cristo. Significa que Jesus, ele era 100%, ele é, quando ele veio, 100% homem, 100% Deus. 100% divino, 100% humano. Então, o homem Jesus, a carne ali, o homem Jesus estava naquele momento debilitado. Você imagina uma pessoa passar a noite inteira sendo interrogado, sendo humilhado, depois sendo espancado, carregando uma coroa de espinho na cabeça, desidratado, suas forças físicas estavam esgotadas. Mas ele não foi chamado para morrer. O propósito não era ele morrer, essa caminhada. O propósito era o Calvário. E Deus envia ali, naquele momento, o Simão aparece ali como um auxílio. Cristo segue rumo ao Calvário. Simão carrega a cruz, mas Jesus continua o processo. A dor o acompanhava até a última hora. Jesus não parou, porque veio um Simão carregar a cruz. Ele continuou. O Simão carregou a cruz. A parte da cruz ali, o partíbulo, Simão estava carregando. Mas as dores permaneceram em Jesus. Ele continuou sua jornada, seu propósito, com as dores. Ele se dirige para cumprir o propósito para o qual ele veio, mudar a história. Simão passa a ser representado como seguidor de Cristo na dor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Os nossos sofrimentos vão nos trazer crescimento espiritual, nos fortalecer para algo maior, para uma nova história. Simão se converte ao cristianismo. Não somente ele, mas a sua família também se converte. Quando Paulo vai fazer sua saudação lá em Romanos, quando Paulo está terminando sua carta aos Romanos, e ele vai fazer sua saudação, lá em Romanos capítulo de número 16, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz assim, ó, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Quem é esse Rufo que Paulo está citando aqui? Rufo é o filho desse Simão. Conforme lá em Marcos, capítulo de número 15, versículo 21, está registrado, que nós acabamos de ler no texto de iniciação. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo. Então veja que esse Simão, ele se converte, não apenas ele, mas a família dele. Embora Paulo não cita Alexandre, que provavelmente estava morto nessa época. Mas Paulo está citando aqui também, está citando não apenas Rufo, mas a mãe. A mãe de Rufo, que é a esposa de Simão, também se converte. Veja que Simão, ele ajuda Jesus, ele é enviado como auxílio de Jesus, se converte, ele e a família, quando participa das dores de Cristo, ele se converte, e lá na frente, a mãe de Rufo, que é a esposa de Simão, vai auxiliar Paulo, vai ajudar Paulo, vai ser usada por Deus como uma provisão, um auxílio para Paulo. É isso que Deus quer na minha e na sua vida. Deus envia uma provisão, um auxílio para as nossas vidas, para que nós sejamos amparados, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada, escrever uma nova história em nossas vidas e auxiliar outros, ser usados por Deus como providência, como auxílio divino na vida de outros. Simão não é visto na história como aquele que foi humilhado no meio da multidão para carregar a cruz. Jesus não é conhecido como aquele que não suportou carregar a cruz pelo caminho. Aliás, infelizmente, muitos ainda têm essa visão romana. Muitas pessoas até mesmo se converteram, mas por não ter um ensinamento bíblico,
não tem uma instrução. Quando assiste esses filmes da Paixão de Cristo, né? Que Jesus cai pelo caminho, lá na via sacra, Jesus cai 3 vezes lá. Não existe nenhum versículo da Bíblia, você não vai encontrar no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum versículo que Jesus caiu durante a caminhada. Satanás tem colocado isso. A Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, tem usado esse engodo de Satanás para enganar as pessoas. Como se Cristo, né? Como se a cruz vencesse Cristo. Cristo não aguentou com a cruz, caiu 3 vezes. Isso é engodo de Satanás usado pelo catolicismo romano. Uma falsa religiosidade, um falso ensino. Para quê? Denegrir a imagem do nosso Salvador. Jesus não caiu. Não existe nenhum versículo. A cruz jamais irá vencer o nosso Salvador. Né? Bom, Jesus venceu. A provisão divina mudará a sua história para sempre. Assim como mudou a história de Simão, mudará também a sua história. A provisão divina tem esse poder. Deus é soberano. Ele guia os eventos, mesmo os dolorosos, para um bem maior. Lá em Romanos 8:28, Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um plano em andamento em sua vida. E propósito final é a vida eterna. Há um plano, há um propósito de Deus, há um projeto de Deus, há um plano em andamento em sua vida. Um propósito está acontecendo paulatinamente na sua vida. E o final é a vida eterna. A maior provisão para a humanidade Deus já enviou, enviando o seu Filho amado na cruz para a salvação. O Espírito Santo, todo aquele que recebe a Cristo como Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar no crente para lhe dar condições, capacitá-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo nessa caminhada, nessa jornada, permanecer firme até o fim. Por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei sós, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Essa provisão tão maravilhosa de Deus, esse auxílio de Deus, esse auxílio divino que nós recebemos no momento em que recebemos a Cristo como Salvador de nossas vidas. E esse auxílio está disponível para você. Então somente você creia. Eu quero orar por você. Ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que as dores, as dificuldades, elas não são maiores que o propósito. Sabemos também, Senhor, que essas dores são passageiras, que o que há de vir é glorioso. Sabemos, ó Senhor, que o Senhor jamais abandonará aquele que em ti confia. Em toda a história, em todo o tempo, o Senhor sempre enviou auxílio para os seus servos. E continua disponível este auxílio a todos quanto desejarem. Te peço, ó Deus, neste momento, fortalece aqueles que estão nessa caminhada, nessa jornada, talvez se sentindo fracos espiritualmente, talvez nesse momento achando que estão só abandonados, mas o Senhor envia a palavra do Senhor para que essa pessoa possa levantar-se, olhar para o alto, olhar para a cruz e entender que tudo aquilo que foi feito pelo Senhor Jesus, hoje nós possamos desfrutar, porque não estaremos só. O Senhor Jesus, Ele conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, também as nossas limitações. Por isso o Teu Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. Então te peço, abençoa esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, no nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Lembrando que nós estamos ali na frente de um trabalho, de uma igreja, que fica em Ribeirão Pires, no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Você que ouve, você que ouve as mensagens através do Pilar da Edificação e mora em Ribeirão Pires, no Jardim Caçula, nos bairros circunvizinhos, nós estamos ali, um novo trabalho ali na Igreja Batista, no Jardim Caçula, para abençoar a sua vida. Trazer uma palavra de fé, uma palavra de edificação, né? Uma igreja totalmente centrada na palavra de Deus. Né? Estamos ali iniciando um trabalho e você é o nosso convidado a estar ali conosco. E nós pedimos, você que faz parte do Pilar da Edificação, dos grupos que ouve essa mensagem, nos ajude em oração, nos fortaleça em oração, com a sua oração, para que aquele lugar venha a ser um local onde
o poder de Deus se manifeste na vida daquelas pessoas que moram naquele bairro, nos bairros vizinhos. Nos ajude em oração. Deus abençoe a sua vida.